Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando na escuta da mensagem de Nossa Senhora, na escuta da palavra de Deus, e a gente vai então refletindo como está esses tempos de hoje, como nós estamos vivendo, como nós estamos reagindo a tudo isso, como nós estamos também, com a docilidade do Espírito Santo, com a docilidade com Nossa Mãe Maria Santíssima, como estamos a nossa fé, como nós estamos buscando a reagir a tudo isso. Tudo isso Maria vai nos colocar aqui nessa mensagem de hoje, Velai comigo, dada ao Padre Gobi. Então vamos pedindo ao nosso Senhor e nosso Deus que Ele venha ao nosso socorro com o Espírito Santo. Vamos invocar a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde trazer os vossos dons, para que a gente possa, então, viver esse momento de ouvir as mensagens, ouvir a palavra de Deus. Trai os dons do discernimento, do entendimento. Trazei para nós a vossa graça, a vossa luz, iluminar nossa mente e o nosso coração, para que possamos então refletir melhor a tua palavra, a palavra e a mensagem de Nossa Senhora. Vamos então interagindo com a palavra de Nossa Senhora. A palavra de Nossa Senhora dada ao Padre Gobi está no livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 1016. Itália, 15 de abril de 1995, Sábado Santo. Velai comigo, filhos prediletos, permanecei ao lado da vossa Mãe Celeste, neste dia em que o corpo do meu Filho Jesus reposa sem vida no seu sepulcro novo. Velai comigo na oração que deve ser feita comigo e por meio de mim. A vossa Mãe Celeste viveu este dia numa contínua comunhão de vida com o Pai Celeste, que me dava todo o seu amor e derramava com a sua divina ternura bálsamo precioso sobre todas as minhas feridas. O Pai via assim florescer todo o padecimento do filho e da mãe, na alegria que provava, porque podia finalmente abraçar no seu vínculo de amor e de vida toda a humanidade já redimida e salva. Neste dia, eu vivi sempre com a alma junto do corpo do meu Filho Jesus, deposto no seu sepulcro novo. As minhas orações cobriam-no como óleo perfumado. As minhas lágrimas limpavam-no de todo o seu sangue e as minhas mãos passava para fechar cada ferida com ternura materna. Assim, preparava aquele corpo sem vida para receber o seu novo e poderoso sopro de vida. Neste dia, o Espírito Santo levava-me para o seu recinto esponsal. Dava-me alegria e paz e dizia-me ao seu obrigado divino por ter acolhido no meu seio virginal e conduzido até o sepulcro o Filho unigênito do Pai. Velai comigo, nesta esperança que já está para se tornar certeza, quando o meu Filho Jesus se apresentou a mim com o seu corpo glorioso,
mas resplandecente com o sol, e me estreitou ternamente ao seu coração divino. Todo o sofrimento acabou para mim. Enfim, a morte foi vencida pela vida, o pecado pela graça, o mal pelo bem, o ódio pelo amor, Satanás pelo Filho de Deus morto e ressuscitado. Velai comigo, na confiança, vivei comigo este dia de sábado. Toda esta pobre humanidade jaz ao sepulcro, tornou-se possuída pelo maligno e escrava do pecado e do mal. É o sábado do seu longo sepulcro. Em breve sairá do sepulcro em que jaz, quando Jesus voltar na glória e a conduzir ao novo jardim de sua ressurreição. Está se preparando o grande milagre da divina misericórdia. Ele repetirá para toda a humanidade tudo o que aconteceu com o meu filho Jesus, porque esta humanidade será completamente renovada pelo poderoso sopro do Espírito Santo que se derramará sobre toda a terra. Ela voltará para os seus braços do seu Pai celeste, que se refletirá nela com complacência, enquanto Jesus trará ao mundo renovado o seu reino de glória. Por isso, filhos prediletos, vos convido hoje a velar comigo na oração, na esperança e na confiança, neste vosso longo sábado que já está para terminar. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassível, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação, a libertação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o Senhor, o teu povo, e não deixes que essa tua herança sofra. Peraí, gente, vamos voltar aqui. Chorem, posto entre o vestíbulo e o altar. Os ministros sagrados do Senhor o digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixe que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, porque se haveria de dizer entre o povo: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, essa profecia de Joel é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é vivida, ela é renovada,
para todas as gerações. E se nós tentamos observar o que está acontecendo nos dias de hoje, e principalmente nessa terça-feira, precisamente, né? E houve, então, entre duas cantoras, um pouco de confronto com a palavra de Deus. Mas aí, então, a gente vai interagir dizendo que a mão de Deus pesou sobre esta pessoa. Mas, enfim, o que nós podemos tirar da palavra hoje para essa situação? Deus, ele não é um Deus malvado, um Deus aonde castiga, um Deus aonde faz assim algo de extremo. Mas ele é um Deus zeloso, um Deus aonde quer que o seu povo, a sua herança, se torne um povo santo, se torne um povo ainda pecador, mas que possa pedir perdão, que possa converter e que possa trazer o seu coração fiel a Ele. Assim a palavra vai mostrando para nós o momento de voltar para Deus, como nós devemos voltar para Deus. Como esse Deus agiu diante daquele povo que estava rebelde contra ele. Levou para o cativeiro, tirou do cativeiro, mas enfim, ele, com todo o carinho, com todo o amor, ele mostra para nós quem somos nós sem ele. É um momento da gente refletir. Não é assim um castigo, mas é para que a gente possa perceber que nós somos nada sem ele. E que todo o mal toma posse quando não há nada de Deus em nós. Muitas e muitas vezes a gente somos infiel a Ele. Nós não cremos verdadeiramente e nós somos manipulados facilmente. E aí então, quando a gente está afastado dele, todo o mal se apodera da gente. Todo o mal vem a atrapalhar, e aí em quem a gente coloca a culpa? Em Deus. Que Deus castigou. Que Deus fez isso e Deus fez aquilo outro. Imagine se a mão de Deus não segura aquele trio. Imagine se a mão de Deus não é estendida sobre aquele povo, para que aquele povo pudesse então, tiver uma segunda chance para se arrepender. Pode se arrepender hoje, pode se arrepender amanhã, ou no exato momento, ou aquele momento vai trazer para eles, diante de tanta reflexão, diante de tantos momentos aí da mídia e de tudo mais, que vai se espalhando, vai trazendo para aqueles corações, e muitos corações que ali presenciaram uma conversão. É assim que se diz a palavra. Nossa Senhora, ela vai pedindo para nós fazer o quê? Velar comigo. Quando Nossa Senhora ela pede para velar com ela, é exatamente estar em oração. E estar em oração exatamente por essas pessoas. A gente tem que mostrar o caminho certo para essas pessoas. A gente não pode dizer que a mão de Deus pesou, que isso, que aquilo outro, que a pessoa debochou da palavra de Deus ou deixou de debochar. Não. Não devemos fazer o que o inimigo quer. O inimigo ele quer confrontar a gente com a palavra de Deus e colocar a culpa que tudo que acontece foi Deus, o castigo de Deus. Então, se a gente orar, silenciar e fazer as nossas orações para que Deus alcance o coração de muitos ali, a gente pode conseguir. Tem muitas mães que oram, tem muitas mães que ajoelham e prostram em oração.
A gente que somos pais, somos mães, a gente vê que a gente cria os nossos filhos para Deus, educando para Deus. Mas é difícil você evangelizar no tempo que está hoje. Porque desde aquele tempo, da criação do mundo, já existiam as pessoas que faziam então ali o sacrifício a Deus. A gente vê isso com Abel e Caim. Então, se a gente prestar bastante atenção na liturgia da palavra, na própria oração eucarística, a gente vai ver que existia antes de Abraão, no início também de Abraão, até mesmo antes de Abraão, um povo que era fiel a Deus e que tinha somente Deus como o seu Senhor e Salvador. Só que esse povo não era assim fiel completamente a Deus e nem o povo de Abraão, que aí a gente vai ver depois no decorrer de toda a história do povo de Abraão. Mas só que Deus escolheu um povo para que ele pudesse estar no meio dele, evangelizando, mostrando o seu caminho, mostrando a sua fidelidade. Por isso que Deus então escolheu um povo. Depois que escolheu esse povo, quando veio Jesus Cristo, então a graça se estende para todos. Para todos. Podemos ver que alguns dias aí a gente viu na liturgia da palavra todo o caminhar desse povo, exatamente com o pecado de Salomão. O pecado de Salomão tirou dele 10 tribos e deu para Jobeão, o servo. Robeão, o seu filho, ficou com 2 tribos. Mas esses povos, mesmo Robeão e mesmo Jeroboão, continuaram em pecados, levando o povo sempre a pecar. Mas então a gente vai vendo que mesmo assim, esse Deus maravilhoso, ele está sempre disposto a nos perdoar, a nos mostrar o caminho. Quando a gente sai, igual aconteceu aí, que a gente se afasta, principalmente nas festas mundanas, principalmente carnaval, que a gente precisa ter esse conhecimento do que é o carnaval. Tem aí no short uma pequena oração e você vai conhecer o carnaval. Você pode aí procurar no Google, pode procurar aí pelos dicionários o que significa carnaval. Então a gente vai compreendendo, né, a nossa vida em relação ao nosso Senhor e nosso Deus. Como somos pecadores e como desviamos do caminho e como Deus é maravilhoso e nos dá sempre a chance, nos sempre perdoa quando nós rasgamos o nosso coração, quando a gente arrependemos de coração. Nossa Senhora mostra aqui essa mensagem, um caminho. Então, quando a gente vela em oração. E quando a gente vela em oração, a gente consegue encontrar aqui esse encontro de Nossa Senhora com o seu filho ressuscitado. Nesse encontro de Nossa Senhora, ela já tinha certeza, né, de que ela iria ver o seu filho. Ela estava apenas aguardando, ela estava ali na espera, estava ali na expectativa, mas ela não deixava de orar. Ela não deixava de viver o momento da sua dor, da sua agonia. E quando ela vê, ali tudo se desfaz, toda a sua tristeza. Assim também aconteceu com Saulo. Quando Saulo ele agia de uma forma de perseguidor, perseguia os cristãos e estava ali destruindo, né, com a igreja de Cristo, ele faz um encontro no caminho de Damasco com esse ressuscitado, com esse filho de Maria. E aí Saulo se transforma em Paulo, um missionário, um grande apóstolo, o pilar da Igreja Católica. E traz
e ali acrescenta, traz o evangelho para nós, pagãos. Traz e se estende a igreja de Cristo até nós. Esse grande missionário. E aí ele vai mostrando para nós exatamente o que Maria diz aqui mais adiante. Velai comigo na confiança. Vivei comigo neste dia de sábado toda esta pobre humanidade. Jaz no sepulcro, tornou-se possuída pelo maligno e escrava do pecado e do mal. É o sábado do seu longo sepulcro. Em breve sairá do sepulcro em que jaz. Quando Jesus voltar na glória, eu conduzi ao seu jardim de sua ressurreição. É exatamente quando a gente faz o encontro. Então essas pessoas, elas estão mortas na fé. Elas vão dizer, a maioria ali, se você perguntar, 90% eu tenho certeza que vai dizer que é católico. Mas aí então você vai ver que esses católicos estão mortos no sepulcro, como Nossa Senhora está falando. Mas aí ao fazer o encontro com Jesus, eles vão sair do sepulcro. Eles vão receber o sopro do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vai trazer a sua mente iluminada e vai mostrar todo o pecado, todo o seu erro, todas as suas falhas, e aí então a pessoa vai voltar para Deus, vai rasgar o seu coração diante de Deus. E assim a gente vai vendo que esse Deus, ele se faz isso. Ele se faz na presença de cada um de nós, nas horas que nós estamos mortos, na hora que a nossa fé está, então, morta. Ele vem ressuscitar em nós o momento de que a gente precisa para a conversão sincera, para a conversão verdadeira. Aí a gente vê toda a repercussão do que aconteceu neste carnaval. Podemos então ali mostrar ali um arrependimento, um momento em que a ação do Espírito Santo acontece, mostrando a muitos que Deus, ele tem a sua mão poderosa. Que a palavra de Deus, a gente só brinca com a palavra de Deus, a gente zomba de Deus quando a gente não o conhece. Mas agora ali pela mão da misericórdia de Deus, a gente conhece quem é Deus. A gente conhece todo o amor, toda a ternura de Deus e como Ele nos protege, como Ele nos afasta do pecado mortal, de nós permanecer mortos e assim não ter a ressurreição na glória de Deus, mas sim diretamente para o inferno. Nós precisamos ter a certeza de que nós vamos converter as pessoas através das nossas orações, das nossas buscas e da nossa compreensão. Não adianta a gente falar mal de Deus para que as pessoas convertam. É mais fácil você falar de Deus, que Deus a ama, que Deus coloca a sua misericórdia sobre ela, que Deus estende a sua mão e salva, que Deus estende a sua mão e protege. Porque você se afastou de Deus. Deus não castiga. Nós é que procuramos afastar de Deus e o mal se aproxima de nós de tal maneira que é preciso a gente voltar para Deus. Não é fácil a gente falar que Deus é todo amor e poderoso e todo gracioso, mas mostrar para Deus que através da dor e do sofrimento é que a gente volta para Ele. A gente só volta para Deus quando a gente sofre. Por que tudo isso? Porque nós estamos afastados de Deus. No sofrimento e na dor, encontramos com Deus. Será por que isso? Será por que nós somos tão infiel ao nosso Senhor e nosso Deus? Quando tudo vai bem, quando tudo está às mil maravilhas, a gente nem sequer lembra do nosso Senhor e nosso Deus. Quando tudo vai mal,
quando tudo piora, quando tudo desmorona, a gente entra em lágrimas, em desesperos, e aí há o socorro do nosso Senhor, nosso Deus. E ainda tem pessoas que colocam a culpa em Deus, das suas tragédias, da sua, do seu fracasso. Sem Deus, nós procuramos isso. Nós procuramos um mundo aonde ele desmorona com facilidade. Com Deus, tudo se fortalece, tudo se sustenta. E assim, no dia da nossa morte, a gente estará ressuscitando em Cristo Jesus e vivendo a graça de estarmos no céu, vivendo ali uma grande misericórdia do nosso Senhor e do nosso Deus. Assim possamos compreender a vida nossa neste mundo, para que a gente possa resgatar as vidas, viver um momento de gratidão, de amor e de ternura ao nosso Senhor e nosso Deus. Que essa quarta-feira de cinza, que se iniciar da quaresma, nós podemos realmente rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração também viver esse momento de amor ao próximo, de fazer com que ele receba a graça de ser perdoado, a graça de voltar para o nosso Senhor e nosso Deus. Não é momento de crítica, não é momento de dizer que o nosso Senhor e o nosso Deus castiga, que a mão pesa, mas que a mão de Deus é a mão maravilhosa, é a mão da divina misericórdia que salva, que perdoa, que abençoa e que conduz o seu povo para Ele. Cura, salva. E assim a gente podemos ser curado, ser salvo pela divina misericórdia do nosso Senhor e nosso Deus. Que Nossa Senhora e a Virgem Mãe nos encaminha sempre ao seu Filho Jesus, trazendo sempre em nossos corações a paz, o amor e a verdade. Assim ela vai sempre dizer que o amor tomou o lugar do ódio, que o bem tomou o lugar do mal, a morte tomou o lugar da vida, e Jesus Cristo, morto e sepultado, tomou o lugar do diabo em nossas vidas. Que nós possamos viver assim, neste caminhar, nessa certeza, nesse momento de oração contínua nessa quaresma. Que nós possamos resgatar a nossa fé, a nossa vida em Cristo Jesus. E possamos buscar também aqueles que estão vivendo na contramão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, um momento de oração muito bonita, muito bela. Esta oração feita pela a irmã Lúcia, lá da Cova da Iria, né? Vamos então fazer essa oração junto. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado, nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo, sob a proteção do vosso coração imaculado. Seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas da sua ressurreição. Por Ele, seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece,
bebe tu mesmo do teu veneno. Proteção de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Que essa graça de Deus e essa palavra, ela vai fecundar em nosso coração. Vai trazendo para nós, nesse início de quaresma, luz para que a gente entre nessa quarta-feira de cinza, rasgando não as vestes, mas o nosso coração. Rasgando o nosso coração para Deus, se entregando e se doando cada vez mais. Unindo a Nossa Senhora, nós vamos estar sempre em oração, sempre disposto a fazer a vontade do Pai. Que essa graça e essa bênção desça sobre nós, por essa intercessora Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, o Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro, fica na paz, fique com nosso Senhor e nosso Deus, e que a Virgem Maria nos proteja e nos conduza uma ótima quaresma, um início de quaresma, um início assim do dia hoje para nós, uma grande graça, uma grande luz, uma grande proteção, junto com seu Filho Jesus. Que assim seja em todo sempre. Amém. Até o próximo encontro. Que nosso Senhor e nosso Deus, junto com a Virgem Maria, nos conceda